Amigas, olha que lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Ele dá uma alegria nas nossas cozinhas porque nós vamos usar estampas bem alegres, bem coloridas. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar de 3 tecidos. Pode ser floral, xadrez, mas um dos tecidos deve ser liso. Vamos precisar de um papelão ou uma cartolina para nós fazermos um molde. O meu molde tem 14 de altura, 20 de largura. E nessa parte meia retinha aqui tem 8 centímetros. E vamos precisar também de um garfo. No meu tecido amarelo de bolinha branca, eu cortei uma faixa com 23 de altura e mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Esta faixa eu vou costurar no meu pano de prato para ser a base do meu trabalho. Então eu vou virar o meu pano de prato para o lado avesso e vou costurar esta minha base aqui, alinhando bem a parte aqui embaixo e deixando dos dois lados o mesmo tamanho de 2 centímetros. Então eu vou alfinetar e já mostro para vocês. Alfinetei a minha base aqui no meu pano de prato, colocando avesso do pano de prato com o direito do meu tecido, que vai ser a base. Eu alfinetei e dobrei os meus cantinhos, aqueles 2 centímetros, abraçando o meu pano de prato, dos dois lados. Agora eu vou passar uma costura, mais uma costura bem larguinha. Passei uma costura aqui do lado de trás, mais uma costura bem larguinha. Virei o meu pano, que vai ser a base, para o lado da frente e passei, mas passei deixando uma bordinha para trás, como se fosse um viés. E aqui na frente também, eu já organizei. Passei dobrando aquela partezinha de 2 centímetros para dentro, passei aqui a parte de cima, tudo organizadinho. Agora eu vou alfinetar e vou passar uma costura. Esta costura eu vou passar deixando os fios mais compridos no início e no final. E vou fazer uma costura bem fininha em toda a volta. E depois eu vou dar 2 nozinhos no fio para embutir. Passei uma costura em volta, mais uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. E aqui no final eu deixei para fazer com vocês. Já dei 2 nozinhos, agora eu coloco a minha agulha bem no pezinho onde acabou a minha costura. Coloco lá por dentro, passo os 2 fios na agulha e puxo lá por dentro. Porque se eu cortar os fios aqui, com a lavagem, eles vão desfiando. E se eu fazer retrocesso, marca. Então, eu gosto de puxar os fiozinhos lá na frente e depois cortar. Eu passo os 2 fios pela agulha, puxo lá na frente. Aqui na frente eu puxo bem para eu cortar. Para não ficar pontinha e não fazer retrocesso. Isso nós fazemos no início e no final, em toda a costura que nós fizermos do lado direito do nosso trabalho. Nesse meu lindo tecido estampado floral, com o meu molde, eu cortei 2 partes para eu fazer a minha aplicação. Eu coloquei o meu tecido dobrado para o lado avesso, coloquei o meu molde em cima e cortei as minhas 2 aplicações. Essas aplicações eu vou colocá-las nos cantos do meu trabalho. Aqui que eu vou colocá-las, uma deste lado e a outra deste lado. Com o meu molde, eu cortei as minhas 2 aplicações que eu vou aplicar uma em cada canto. Mas antes, eu também cortei no meu fio, no meu tecido amarelo liso, uma faixa com 6 centímetros de largura e tendo 1,20 de comprimento. Esta faixa
eu vou usar o meu garfo para eu preguear ela aqui, meu detalhe, antes de aplicar na minha base. Então, vamos à máquina, eu vou mostrar para vocês como que eu vou costurar esta faixa de 6 centímetros, que eu dobrei ao meio na altura, ficando com 3 centímetros. Esse 3 centímetros que eu vou alinhar aqui na minha aplicação e vou na máquina costurar, pregueando em toda a volta. Aqui na máquina nós costuramos a aberturinha da nossa faixa para fora. Aqui está a minha aplicação. Eu vou colocar um pouquinho mais para lá, porque é para eu fazer o acabamento depois. Então, aqui eu vou costurar. Coloco aqui, vou fazer uma costura mais larguinha. Coloco na máquina, pego o meu garfo para eu ir pregueando. Coloco o dentinho lá e giro. Girei o garfo, eu já fiz a minha primeira preguinha. Eu costuro um pouquinho e vou alinhando a minha faixa com o meu tecido lá de baixo. Essa costura pode ser uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que está tudo bem preso. E nós vamos fazendo as preguinhas e costurando. Coloco no último dentinho do meu garfo e giro, que as minhas preguinhas vão ficar todas do mesmo tamanho. Nós vamos fazendo as preguinhas, obedecendo a voltinha do nosso tecido, que está lá embaixo, que é a nossa aplicação. Então, fazemos outra preguinha e passamos mais uma costura mais larguinha. Costurei o barrado em volta da minha aplicação, mas fazendo um pregueado em toda a volta das duas aplicações. Agora, eu vou ao ferro passar, girando, virando eles para fora. Vou passar bem passadinho. E esta costura eu vou deixar dobradinha assim, para depois eu costurar aqui. Então, eu vou passar e já mostro para vocês. Agora, eu vou alfinetar esta minha aplicação aqui, uma deste lado e a outra deste lado, para ficar um barrado bem gracioso aqui. Nós temos que alinhar com a parte de cima e aqui a parte embaixo, deixando a costurinha para dentro. Aqui na parte de fora, aqui eu já dobrei os acabamentos todos para dentro e passei. Agora eu vou dobrar uma partezinha aqui para fazer o acabamento e vou alfinetar assim, ó. Vou colocar um alfinete aqui. Vou alinhar tudo bem alinhadinho aqui e vou colocar outro alfinete aqui. Lembrando que eu já fiz o acabamento, já dobrei as bordinhas dessa costura aqui todo para dentro. Agora, eu vou colocar mais um alfinete aqui e vou passar uma costura. Posso começar lá ou começar aqui. Deixo os fios mais compridos, faço a costura em toda a volta, vou lá e chego aqui. Deixo os fios mais compridos, também dou 2 nozinhos para embutir os fios. E do outro lado também, a mesma coisa. Deixo aqui na altura lá em cima, organizo a altura aqui embaixo, dobro esta partezinha para dentro, alfineto tudo bonitinho, deixando aqui bem retinho para a gente poder fazer a costura no pano de prato. Então, eu vou organizar tudo, passar a costura, deixar os fios mais compridos e já mostro para vocês o barrado aqui na frente, pronto. Terminei de costurar, comecei a costura e terminei no mesmo lugar, dei 2 pontinhos e embuti os fiozinhos para não ficar fiozinhos perdidos. Costurei as 2 aplicações e olha que graça também que ficou o nosso acabamento aqui atrás. Você tem que cuidar para que quando você costure lá na frente, pegue também a parte aqui atrás. Então, aqui a parte embaixo já está pronto. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Eu cortei uma faixinha
de 5 centímetros de altura e mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Então, eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, e vou colocar a minha faixinha aqui. Vou colocar direito da minha faixinha com o avesso do pano de prato. E vou dobrar aqueles 2 centímetros a mais, abraçando o meu pano de prato e vou alfinetar. E vou alinhando e alfinetando a minha faixa com o pano de prato. E no final também eu dobro abraçando o pano de louça. Aqui eu vou alinhando e alfinetando. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para o lado direito e dobrei, deixando uma partezinha para trás, como se fosse um viés. E aqui na frente também eu passei, puxando tudo para fora e dobrando uma partezinha para dentro para dar acabamento. Puxei tudo para fora, vou dobrar aqui e vou costurar. Eu vou costurar não necessário aqui, começando a costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir depois. Eu vou passar essa costura, mas será uma costura bem fininha. Vou fazer o acabamento e já mostro para vocês. Passei uma costura, mas uma costura bem fininha aqui na parte de cima, deixando os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou este barradinho aqui na parte de cima. E olha aqui na parte embaixo, que graça, que dengo que ficou este pano de prato. Ele dá uma alegria, porque ele tem um colorido muito lindo. Olha que graça este modelo de pano de prato que fizemos juntas hoje. Este foi, então, o lindo modelo com cores alegres que nós fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.